Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai falar sobre regra de três composta. Primeiro de tudo, a gente vai revisar um pouquinho do que são as grandezas direta e inversamente proporcionais e aí depois a gente vai ver um exemplo de regra de três composta, como que ela funciona e depois a gente vai passar um passo a passo de como resolver uma regra de três composta, tá bom? Só lembrando, né, a gente está terminando aqui a nossa semana de revisão. A gente vai terminar esse conteúdo aqui de regras de três compostas e depois a gente vai entrar em funções do primeiro grau, tá bom? Além disso, a gente vai mudar um pouco aqui a programação do canal, né? A gente vai mudar um pouco a programação de como a gente vai postar as aulas. A gente vai postar agora só quarta-feira, acho que vocês já estão sabendo, e as aulas de álgebra vão entrar 3 da tarde agora, tá bom? Vamos lá então. Então vamos começar falando aqui das grandezas proporcionais. A gente viu duas formas principais de grandezas proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, certo? Como é que funciona cada uma delas? As grandezas diretamente proporcionais, elas funcionam da seguinte forma. Você vai ter dois números que vão se relacionar de um jeito que se um aumentar, o outro aumenta também. De tal forma que a razão entre os dois vai permanecer constante, né? Você tem vários exemplos de coisas, de números que se relacionam. Por exemplo, quanto mais dias passam, maior o número de pessoas infectadas pela doença do Covid-19. Esses dois números, né, eles estão relacionados de uma forma que não é linear, ou seja, eles não são diretamente proporcionais. Se você dobrar o número de dias, o número de pessoas infectadas não vai dobrar. Essas grandezas elas não são diretamente proporcionais. Elas estão relacionadas, mas elas não são diretamente proporcionais. Porque não necessariamente, quando você dobra o número de dias, você dobra o número de infectados. Por exemplo, se a gente tiver em um momento da doença que as pessoas já estão se recuperando, se você dobrar o número de dias, o número de infectados vai diminuir, né? Mas elas também não são inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? É quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui. De tal forma que o produto entre elas é constante, né? Não necessariamente se você passar 2 dias, o número de infectados vai cair pela metade. Não necessariamente, na verdade, 2 dias eu quero dizer você dobrar o número de dias que você passou. Isso só vai acontecer em casos de grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Por exemplo, quando a gente tem uma cotação de dinheiro, eu tenho o real e o dólar. O real e o dólar eles têm uma cotação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você comprar uma quantidade de reais, você precisa gastar uma certa quantidade de dólares e vice-versa. Por exemplo, se eu tivesse aqui um real não, $1, né, vou escrever assim, compra R$ 5. Ou você precisa de R$ 5 para comprar $1. Você tem essa relação entre as duas grandezas. Se você quisesse comprar, vamos pôr, por exemplo, aqui, $500, né, a quantidade de reais que você vai precisar gastar vai ser proporcional a esse $500. Ou seja, se daqui para cá você multiplicou por 500, daqui para cá você também vai ter que multiplicar por 500. Por que isso? Porque para cada dólar, né, para cada dólar você vai gastar R$ 5. Então, se você tem $500, para cada um desses $500, você vai gastar R$ 5, né? Então, se eu multiplicar por 500 aqui, vai dar 2500, R$ 2.500, né? Ou seja, essas grandezas, elas têm uma razão que é constante. Se eu pegar aqui, ó, número de reais dividido pelo número de dólares, aqui nessa primeira linha, se eu pegar reais sobre dólares, isso aqui vai ser igual a 5 sobre 1, que também vai ser igual a 20... Isso aqui não vai caber aqui, deixa eu escrever aqui embaixo. E pronto, aqui, se eu pegar reais dividido por dólares, nessa primeira linha dá 5 sobre 1, e na linha de baixo dá 2.500 dividido por 500, né? Corta os zeros, né? Simplifica aqui essa divisão, eu tenho 25 sobre 5. 25 sobre 5 você pode simplificar o 25 e o 5, que vai dar 5 sobre 1 também. Então, essa razão entre reais e dólares permanece a mesma, independente da quantidade de dólares que você queira comprar, ou independente da quantidade de reais que você queira gastar, essa razão vai permanecer a mesma, porque a cotação
desse valor do dólar vai ser a mesma. Agora, se passar um certo tempo e o valor da cotação, ou seja, o preço do dólar, subir, por exemplo. Se fossem R$ 6 para você comprar um dólar, se eu tivesse agora 1 para 6, né? Isso aqui sendo dólares, isso aqui sendo reais. Agora, daqui para cá, né, desse cenário para esse, não vai ter nenhuma relação de proporcionalidade. Né? Se eu quisesse passar desse cenário daqui para esse, não vai ter nenhuma relação de proporcionalidade. Agora, dentro desse novo cenário de 1 para 6, você pode construir o mesmo raciocínio que a gente fez antes. Agora, se você quisesse comprar $500, você tem que ver como que vai ser. Deixa eu pegar aqui, pegar um espacinho. Se eu quisesse pegar $500 nesse novo cenário, dentro desse novo cenário, o dólar e o real vão continuar sendo proporcionais. Então, se eu multiplicasse aqui por 500, do lado direito, eu também teria que multiplicar por 500, né? Eu teria que multiplicar por 500, então eu ficaria aqui com R$3.000. Esse seria o preço de comprar $500 em um cenário em que o dólar custa R$6, tá? Eu multipliquei por 500 dos dois lados. Por quê? Porque para cada um desses dólares que eu estou comprando aqui, eu vou gastar R$6, né? Então, essas duas grandezas continuam sendo diretamente proporcionais, mas o que eu estava falando de não ser mais diretamente proporcional desses dois cenários aqui é porque quando você passa de um dia para o outro, não necessariamente o preço do dólar vai crescer de forma linear. Ou seja, se passarem 10 dias e o valor do dólar subiu R$1, isso não quer dizer que se passarem 20 dias, o preço do dólar vai subir mais R$1. O preço pode diminuir. Então, o preço do dólar, em função do número de dias, não é uma grandeza diretamente relacionada, né? Ele pode ter uma relação, mas não é uma grandeza diretamente proporcional, porque essa razão daqui não vai ser constante. Então, quando a gente estiver resolvendo questões, a gente tem que procurar entender quais são as grandezas que são proporcionais, quais são as grandezas que são diretamente proporcionais e quais são as grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Para saber isso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode se perguntar, né? A gente pode se perguntar duas coisas. Uma, se eu mexer nessa grandeza, a outra necessariamente vai mudar? E se a resposta for sim, ela vai aumentar ou diminuir? Então, se você aumenta uma, a outra aumenta também ou a outra diminui? Quando você aumentar a primeira, a segunda também aumentar, elas são diretamente proporcionais. Elas podem ser diretamente proporcionais. E aí você tem que fazer a razão entre elas em dois cenários. Se nesses dois cenários a razão for a mesma, elas são diretamente proporcionais. Depois, bom, nesse caso você já está resolvido, né? Você já garantiu que essa grandeza é diretamente proporcional. Agora, se no caso de você aumentar a primeira grandeza, a segunda diminuir, o que acontece é que essa grandeza pode ser inversamente proporcional. Como é que você faz para saber se ela é ou não é inversamente proporcional? Você multiplica essas duas grandezas em uma situação e você multiplica essas duas grandezas em uma outra situação. Se o produto delas for igual na primeira e na segunda situação, isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Dessa forma, você identifica quais grandezas são proporcionais e como que elas são proporcionais, inverso ou diretamente. Ok? Dito isso, a gente vai poder começar a estudar a regra de três compostas. Por que a gente estava falando disso antes? Porque a regra de três composta, ela vai combinar várias grandezas. Então, ela vai pegar várias grandezas diferentes e a combinação delas vai ser o que vai te dar o resultado. Então, vamos ver como isso funciona. Então, eu construí aqui para vocês uma questão que é muito parecida com as questões que a gente vê no Enem, com as questões que a gente vê nas provas de concurso, com as questões que a gente vê nas provas para o Pedro II, para o Colégio Militar, para o Cefet. E essas questões, né, essas são questões de regra de três compostas, e elas aparecem da seguinte forma. Elas têm um texto que descreve mais ou menos como várias variáveis se relacionam. E a gente precisa entender o texto, entender o contexto desses números, e depois organizar esses números de uma forma que vai ajudar a gente a entender o que a questão está perguntando. Então,
Olha só, vamos ler a questão e depois a gente pensa em como é que a gente vai resolver. A questão diz: uma fábrica de tecidos produzia 12 quilômetros de tecido por dia com 5 máquinas funcionando 8 horas. Entende-se agora que esse 8 horas é 8 horas por dia, né? Porque a questão falou que ela produz 12 quilômetros de tecido por dia. Com uma das máquinas quebrada, quanto tecido a fábrica consegue produzir por dia se aumentarem em 4 horas o horário de funcionamento? Faltaram duas vírgulas aqui. Aqui e aqui. Então, a fábrica... Qual que é a pergunta? A pergunta é: quanto tecido a fábrica consegue produzir por dia nessa nova situação? Certo? Qual que é a nova situação? É com uma máquina a menos, então 4 máquinas funcionando, e aumentando em 4 horas o horário de funcionamento. Então, ao invés de funcionarem 8 horas, né, que é o que a gente tinha antes, a gente vai funcionar 4 horas a mais, né, a gente vai funcionar 12 horas. Né? Agora, como é que a gente organiza essas informações em uma forma que pode ajudar a gente a resolver a questão? Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês como funciona, como se resolve, e aí depois a gente vai montar um passo a passo juntos, tá bom? Então, vamos começar organizando a nossa informação em uma tabela, igual a gente fazia para a regra de 3 simples. Só que agora a tabela vai ter um pouco mais de entradas, né, porque a gente tem mais informações. A tabela vai conter, vamos ver pelo texto, né, o número de quilômetros que a fábrica produz de tecido por dia, né, então a quantidade de tecido que ela produz, quantas máquinas estão funcionando, né, aqui no primeiro caso são 5 máquinas, e quanto tempo as máquinas ficam ligadas, né, que é o horário de funcionamento da fábrica, que são 8 horas nesse primeiro caso também. E essas 3 informações vão entrar na tabela. Então vamos montar a tabela aqui. Eu vou ter que passar para uma próxima tela aqui, mas se a gente precisar a gente volta aqui na questão. Então, ó, eu montei aqui a minha tabela, sem me preocupar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais, né? Eu vou só escrever as informações do texto nesse formato, né? Então, eu vou só passar o que estava no texto para o formato. O texto falava que a máquina produzia 12 quilômetros de tecido por dia, né? Então, eu vou colocar aqui 12 quilômetros de tecido por dia, com 5 máquinas funcionando, 8 horas por dia, certo? Então, essas eram as grandezas que estavam na primeira parte. Na segunda parte era o quê? Era quantos quilômetros, né? Então, por que eu estou colocando X aqui? Porque a pergunta é referente a quantos quilômetros de tecido eu vou conseguir produzir. Qual é a quantidade de tecido que eu vou conseguir produzir? E aqui o número de máquinas, né? O número de máquinas, ele... que o texto falava? O texto falava que o número de máquinas, uma das máquinas estava quebrada. Então, o número de máquinas era subtraído de 1. Então, a gente vai só tirar uma aqui e vai ficar com 4 máquinas. Né? E a gente falou também que o tempo de funcionamento da fábrica ia aumentar em 4 horas. Então agora a gente vai ter 12 horas como tempo de funcionamento por dia dessa fábrica. Com essas informações organizadas em tabela, o que a gente vai fazer? Existem diferentes formas de você resolver uma questão de regra de 3 compostas. A que eu vou ensinar para vocês, eu acho que é a mais simples de todas, é a forma mais fácil. Nessa forma, vocês não precisam se preocupar em entender quais grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Né? A gente já falou sobre isso, eu já expliquei para vocês como é que a gente faz para tentar entender quais grandezas são direto ou inversamente proporcionais, mas dessa forma que eu vou ensinar para vocês, vocês não precisam se preocupar com isso. Por quê? Como é que você faz? Você vai procurar entender o que é o produto, o que está sendo produzido, né? E o que são as variáveis, o que são as coisas que podem mudar, que vão afetar esse produto. Então, você vai tentar entender aqui dessas grandezas quais que são as variáveis, né? Quais são as grandezas que vão afetar a quantidade produzida e quais são as grandezas que são o resultado. Né? Então, quais são as variáveis, quais são o resultado. Resultado podem ser várias coisas diferentes em uma questão de regra de 3. No nosso caso aqui, a gente está produzindo tecido, é uma fábrica de tecidos. Então, o que é produzido é o tecido, certo? E quem são as variáveis? É o número de máquinas que a fábrica tem, é o tempo que essas máquinas vão ficar ligadas durante o funcionamento da fábrica, né? Se elas vão ficar ligadas 8 horas, se elas vão ficar ligadas 12 horas, se elas vão ficar ligadas 24 horas. Essas são as variáveis, né,
que vão influenciar a quantidade de tecido que a gente consegue produzir, ok? Então, depois que a gente separou as grandezas em variáveis e produtos, é só a gente olhar para a tabela, depois que as grandezas estão separadas, e fazer o seguinte. Olha só, aqui eu falei para vocês que o número de máquinas e que o tempo são variáveis. Então, essas grandezas daqui são as minhas variáveis. Depois a gente vai fazer uma questão em que o produto ele não vem de uma fábrica, assim, é uma coisa um pouco diferente, mas a gente ainda vai interpretar ele como sendo o resultado dessas variáveis aqui. E esse aqui a gente está chamando de produto, né? Então, o que a gente faz? É muito fácil. É igual regra de 3, é igual regra de 3 simples. A gente só vai fazer o seguinte, a gente vai transformar esses carinhas daqui em frações e vai igualar esses dois. A gente vai falar que o produto, né, a razão entre os produtos, é igual ao produto, agora produto de multiplicação, né, a gente vai multiplicar isso aqui, das razões das variáveis. Então, eu vou falar de novo o que eu acabei de afirmar para vocês. A razão, né, entre as grandezas que estão sendo produzidas é igual ao produto das razões das variáveis. Ou seja, 12 km de tecido dividido pela nova quantidade de tecido é igual à razão entre o número de máquinas vezes o tempo que elas estão funcionando. Então, eu vou só escrever isso aqui, ó, aqui na direita, como uma equação. Eu tenho 12 sobre x, que é aqui, né, o que a gente está falando que vai ser produzido, é igual a razão do número de máquinas vezes o tempo que elas estão funcionando, 8 sobre 12. Ok? E agora é só resolver essa continha. Como é que a gente faz para resolver essa continha? A gente pode primeiro simplificar um pouco, antes de sair passando... Porque geralmente a gente só sai passando as coisas para o lado, mas antes disso a gente pode simplificar um pouco aqui. Ó. Eu tenho aqui uma divisão por 4 e uma multiplicação por 8. Os dois se simplificam, né? Aqui eu vou ficar só com 2. Agora eu posso simplificar o 2 aqui ó, com 12, né? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. Então aqui eu tenho 5 sobre 6. Aqui eu tenho 12 sobre x. Então eu vou escrever isso de novo. Ó. Eu tenho 12 sobre x é igual a 5. Antes eu tinha aqui o 4, né? O 4 foi simplificado, ficou 1. Vezes, aqui eu tinha 8, o 8 foi simplificado, ficou 1. 1 sobre 6. Multiplicar duas frações, você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então vai ficar 5 sobre 6. Né? 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 6, 6. Então aqui vai ficar 5 sobre 6. Certo? Agora sim, agora eu multiplico cruzado, né? Para poder simplificar isso. Ou eu passo o x para lá multiplicando, passo o 6 para cá multiplicando, né? E vai ficar 12 vezes 6 é igual a 5x. Agora eu passo 5 dividindo, né? E vai ficar x é igual a 12 vezes 6 dividido por 5. E isso dá... fazendo essa multiplicação aqui de 6 por 12 dá 72. 72 dividido por 5. Ops, deixa eu escrever aqui de novo. 72 dividido por 5. Né? Agora, como é que eu faço para fazer essa continha daqui? Você pode abrir a conta e fazer ela na mão. Ou você pode fazer um truque que eu gosto muito, que é quando você está dividindo por 5, tem um jeito muito mais fácil de fazer a conta. Né? Você pega essa fração aqui e você multiplica em cima e embaixo por 2. Você vai ver por que eu estou fazendo isso. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Sempre que você estiver dividindo por 5, você pode multiplicar em cima e embaixo por 2, para facilitar a conta. Agora, vamos voltar aqui para cima. Ó, eu vou só continuar aqui em cima. Eu tenho que x é igual a 72 vezes 2 dividido por 5 vezes 2 é 10. Né? Então, agora eu vou resolver essa continha aqui em cima. Né? Eu tenho 72 vezes 2. Eu posso pensar, 70 vezes 2 é 140. 2 vezes 2 é 4. Então, eu vou ter 144 dividido por 2. Ok? Perdão, dividido por 10. Dividido por 10. Né? Agora, dividir por 10 é muito mais fácil que dividir por 5. Porque dividir por 10 é só andar com a vírgula uma casa. Então, a vírgula que estava aqui vai andar para cá. E eu vou ficar com 14,4. Então, x vai ser igual a 14,4. O que, né? O que era o x? O x era esse tecido que está sendo produzido. Aqui está em quilômetros. Então, vai continuar sendo
em quilômetros, né? Então, a minha resposta é x igual a 14,4 quilômetros. Então, olha só. Se o número de máquinas diminuir, né, se você tiver 4 máquinas funcionando, mas se elas funcionarem 12 horas por dia, em vez de funcionarem só 8 horas por dia, a quantidade de tecido que você consegue produzir é 14,4 quilômetros por dia, né? Então, essa é a resposta da pergunta. Isso é o que a gente queria saber. E como é que a gente fez para saber? Vamos só voltar um pouquinho. A gente organizou a nossa informação em uma tabela. Depois que a gente tinha essa tabela, né, de tecido, número de máquinas e tempo, que são as informações do texto, a gente separou essas grandezas em produtos e variáveis. Depois disso, a gente só fez as frações e multiplicou essas frações, né? A gente falou que o produto era igual, né, o que era produzido era igual à multiplicação entre as razões das variáveis, né? Foi essa conta que a gente montou e eu apaguei aqui, né? Era 12 sobre x é igual a 5 sobre 4 vezes 8 sobre 12. Então, vamos ver um outro exemplo e eu vou mostrar para vocês que isso realmente funciona.